Eu terminei ontem de assistir a primeira parte da quarta temporada de Manifest e eu só tenho coisas boas pra falar dessa quarta temporada. Olá, eu sou a Gabi, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tá aqui pra falar de Manifest. Dia 4 de novembro foi lançada a primeira parte da quarta temporada, no mesmo dia em que o voo 828 retornou na primeira temporada. E vamos às minhas considerações. E cuidado, tá? Tem uns spoilers aí, então se você não assistiu e não quiser spoilers, termina de assistir e depois você volta aqui. Vamos começar do início. Eu não sabia muito o que esperar dessa primeira parte da quarta temporada, após o desaparecimento da Eden e da morte da Grace, mas me surpreendeu grandemente e positivamente o peso que esse fato teve na interpretação do Josh Dallas como Ben. Nós que estávamos acostumados a ver o Ben como uma pessoa esperançosa, como a pessoa que tentava salvar todo mundo, o pai de família, o professor, a gente vê uma pessoa completamente devastada pelo luto e pelo sofrimento da morte da esposa e do desaparecimento da filha e da falta de respostas pra tudo isso. Era tudo tão intenso nesses primeiros episódios que você parecia estar vivendo junto com ele todo esse sofrimento, toda essa raiva, essa angústia e todo o ressentimento que ele estava nutrindo, não só pela Angelina, por ela ter feito tudo o que ela fez, mas também por toda a família, que ele acabava descontando toda essa raiva e ressentimento que ele trazia junto com ele. Então, salvar a filha acabou se tornando o maior objetivo da vida dele, o objetivo central de tudo. E a gente percebe que ele faria de tudo pra salvar a filha e a gente acaba mergulhando junto com ele nessa. E a todo instante a gente quer que ele descubra, que ele tenha pistas. E quando a gente vê que ele tá quase descobrindo alguma coisa, mas algo impede, a gente acaba com esse sentimento de angústia e impotência de não conseguir fazer com que ele encontre a Eden e volte a ser a pessoa que ele era anteriormente. E ao mesmo tempo em que a gente torce por ele, a gente vê ele deixando todo o resto de lado, ignorando todo e qualquer chamado e ignorando também toda a família. Ao mesmo tempo em que esse lado da história se desenvolve, nós vemos a Michaela e todos os outros personagens tentando salvar o que eles chamam de bote salva-vidas, que são todos os outros passageiros do 828. Uma coisa muito interessante que eles fizeram nessa quarta temporada é que aconteceu um salto temporal de 2 anos entre o final da terceira temporada e o início da quarta. E para explicar os acontecimentos desses 2 anos, eles utilizaram flashbacks e não um episódio para contextualizar tudo o que estava acontecendo. De início, isso me deixou meio com aquela sensação de tá, o que tá acontecendo aqui? Porque logo no início a gente vê o Cal se identificando como Gabriel, o Ben com aquela barba imensa, o cabelo grande, dentro de um carro completamente sujo. A gente vê também o Zeke e a Olive trabalhando pra poder cuidar da casa. E a gente meio que não entende. A gente fala, tá, e como que a gente chegou até isso? E eu senti que, através dos flashbacks, no momento certo, a série foi explicando o porquê de tudo aquilo tá acontecendo, o que deixou a série mais dinâmica e não atrasou a história, utilizando um episódio inteiro pra contar o que aconteceu naqueles 2 anos. E o Cal que reapareceu 5 anos e meio mais velho, hein? 2 years ago, I touched the tail fin and disappeared again. And then came back 5 years older. No último episódio da terceira temporada, a gente vê que o Cal reapareceu e a gente vê ele mais velho. Tanto que nós tivemos uma substituição de atores. Anteriormente, o Cal era feito pelo Jack Messina e ele foi substituído pelo Ty Doran, eu acho que é assim que fala o nome dele. E em um dos flashbacks, a gente descobre como que o Cal chegou até a casa da Michaela. E esse é mais um dos momentos angustiantes. Eu senti que esses primeiros episódios, eles foram bem angustiantes pelo peso de todos os sentimentos que foram causados a todos os personagens que a gente já tinha um carinho de longa data. E logo que ele chega na casa da Michaela, a gente vê que a Olive, que tá devastada pela morte da mãe, pelo desaparecimento da irmã, ela atribui toda a culpa ao Cal de ter acreditado na Angelina, e a gente entende o personagem dela, a gente entende a dor dela,
porque é tudo muito genuíno. É óbvio que ela ia ficar chateada, é óbvio que ela ia ficar muito triste e muito revoltada pelo Cal ter acreditado na Angelina, que era uma pessoa que todo mundo tava falando que não prestava. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende o Cal, que naquele momento era só uma criança. E muitas vezes não enxergava o que todo mundo estava falando. Ele só queria seguir o chamado, ele só queria ajudar a Angelina de alguma forma. Mas isso, infelizmente, gerou toda essa dor e sofrimento que a gente vê nesse começo de temporada. Mas não só a Olive acaba se sentindo assim, como o Ben também acaba nutrindo uma raiva e um ressentimento pelo Cal. Depois, o Egan acaba descobrindo aonde a Angelina tá se escondendo com a Eden e conta pro Ben. Lógico que não de graça, né? Como sempre, vindo do Egan, a gente não pode esperar muita coisa. E eles conseguem recuperar a Eden da Angelina. E o que a gente pode falar dessa mulher, hein? Pelo amor de Deus, que ódio que dá. Ela é muito perversa, as coisas que ela fala, a maneira como ela pensa. E ela acredita nos pensamentos totalmente ilógicos que ela tem. Mas ainda tem muito chão pela frente, a gente vai sentir muito mais raiva dela ainda. Aí beleza, a gente descobre o que aconteceu com a Eden, a gente descobre onde ela tá. Na verdade a gente já sabia, né? Quem não sabiam eram eles. E no momento do resgate, a casa explode de uma mulher que tava produzindo bombas, blá blá blá. E essa mulher, ela acaba saindo de dentro da casa e mirando com uma arma na Michaela. E o Zeke, que tinha adquirido aqueles poderes empáticos dele, acaba absorvendo toda a raiva daquele momento, todo o ódio daquele momento, daquela pessoa. E num acesso de fúria, ele pega a arma do Jared, que tava perto dele, e dispara várias vezes contra essa mulher, o que causa uma culpa gigantesca nele depois, por não conseguir controlar o seu poder e também por ter tirado uma vida. E quando a gente acha que tudo vai ficar bem, pelo menos dentro do núcleo dos Stone, estávamos enganados novamente. O Zeke, que não estava conseguindo lidar com a culpa de tudo que aconteceu, tem uma recaída e volta a beber. E junto com isso, o Cal, que a gente já via que estava passando meio mal em outros episódios, acaba descobrindo que a sua leucemia voltou de uma forma muito agressiva. E, como ele não quer contar pra ninguém, o Ben acaba descobrindo isso por meio de um chamado. E coitado desse moço, né? O que ele sofre, olha, não tá escrito. E por fim, a gente descobre que os resultados dos exames do Cal não foram nada favoráveis, que o tratamento não estava funcionando e que ele tem dias de vida. O Vance e a Sam, eles tinham montado um laboratório totalmente desvinculado com o governo dessa vez. E eles estavam tentando descobrir mais sobre como salvar o bote salva-vidas e também como superar a data da morte. E eis que a Sam descobre por meio dos experimentos que a Major fazia que eles utilizavam uma espécie de uma pedra, uma safira, para que os pacientes que estavam sendo testados gerassem chamados ilimitados e cada vez mais nítidos. Essa pedra que eles procuravam se chamava Omega Sapphire, ou se vocês preferirem, Safira Ômega. E como o Egan tem memória fotográfica, blá blá blá, eles usam o Egan para testar essa hipótese que a Sam descobriu. E eu não preciso nem falar que ele tava lá no momento em que ela fala que dessa Safira Ômega, e ele, ao ver o desenho do Marco que tá em cima da mesa, ele lembra de um lugar que ele foi num dos primeiros chamados que ele teve. E assim, o Egan, eu acho que lá no fundo, bem no fundo, ele tem boas intenções, mas ele nunca consegue deixar que isso se sobressaia aos seus interesses pessoais e individuais, então ele sempre acaba ferrando com tudo. E dessa vez não foi diferente. Ele consegue, junto com a Michaela e com a Sanvi e com um outro moço, encontrar essa Omega Sapphire, só que ele foge com essa pedra e, né, quando ele tá lá, pronto pra fugir, pegando as coisas dele, a nossa personagem minúscula mais odiada dessa série consegue pegar a pedra. Eu não sei como ela sabia, eu não sei como ela chegou até o Egan, mas ela chegou. E ela pegou e ela começa a tocar o terror, gerar chamados falsos e fazendo com que todos os efeitos colaterais do uso indiscriminado dessa pedra e de todos os outros artefatos comecem a acontecer. No fim, a gente tem várias cenas do Zeke com o Cal, que o Zeke fica cuidando do Cal, e são cenas muito bonitinhas em que o Zeke tenta deixar ele o mais confortável possível e realizar os desejos dele da forma como dá pra realizar. Chega um momento em que ele tá morrendo e ele fala pro Zeke avisar a Olive que tá lá no sótão junto com o TJ. E nesse meio tempo em que o Zeke sobe, o
Cal consegue se conectar com a cicatriz de dragão que ele tem no braço. E ele puxa a Angelina pra um chamado dentro do avião, só os dois, e ele consegue destruir a pedra por conta dos poderes que ele tem e da influência dessa cicatriz. E tudo acontece ao mesmo tempo nessa cena. O Zeke tá lá e ele escuta a Olive falando que o Cal provavelmente seja realmente o Santo Graal que a Major sempre falava, que talvez ele seja a pessoa que consiga salvar todos do bote salva-vida e todos os passageiros do 828. E é nesse momento em que o Zeke percebe que o Cal salvou a vida dele várias vezes e que chegou o momento dele retribuir, e então ele usa os seus poderes pra absorver toda a doença do Cal e ele morre na cena mais triste e mais dolorosa dessa temporada pra mim. Não é segredo pra ninguém que desde o aparecimento do Zeke em Manifest, ele se tornou o meu personagem favorito. A forma como ele entrou, a história do personagem, os conflitos e a superação que ele passou me fizeram ter um apego muito grande a esse personagem. E, claro, com a interpretação maravilhosa do Matt Long. E eu só tenho a dizer que meu coração tá em pedacinhos. Mas foi uma cena linda e eu vou sentir muita falta do melhor cozinheiro empático dessa série. E voltando, né, pra situação da Angelina lá, que ela tava... que a pedra explodiu e tudo mais, sobrou um pedacinho desse tamanho da pedra. A gente achava que ela tava morta, mas é óbvio que ninguém ia matar a Angelina, porque quem vai matar a vilã sem terminar com a série? Não tem como, não é mesmo? E aí ela tá viva e ela vai pegar a pedrinha e ela enfia a mão na lava, porque a pedra cai na lava. Horrível. E agora ela tem a pedra dentro da mão dela. Assim, eu não sei agora o quão poderosa e o que espera a gente nessa segunda parte com a Angelina portando essa pedra. Enfim, essa primeira parte de Manifest me surpreendeu muito. Eu senti que essa quarta temporada foi diferente de outras temporadas. Eu gosto muito da série desde sempre, mas essa quarta temporada me surpreendeu muito positivamente. E agora eu tô ansiosa pro lançamento da segunda parte. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Deixem também aqui nos comentários o que vocês acharam dessa segunda parte, que eu vou adorar saber. E se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e tchau! We are now beginning our final descent.